Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Eu me chamo Isaberen e, assim como os outros apresentadores do Geoncast, sou estudante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Olá, ouvintes. Eu me chamo Fabrícia, também sou estudante de medicina da UFC e integrante do G1. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Cris Luck, que irá conversar conosco sobre sua experiência de cuidado ao paciente oncológico. Olá pessoal, me chamo Eric, também sou estudante de medicina da UFC e membro do GEON. Antes de iniciar nossa conversa, vamos apresentar nossa convidada. A Cris Luck é graduada em fisioterapia, com pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória pela Unifor e mestrado em fisioterapia pela Unicid, concursada da Prefeitura Municipal na sua área de atuação e já exerceu docência acadêmica. Atualmente, ela realiza palestras sobre o luto e ressignificações e tem o seu Instagram como uma fonte de ensino e motivação para mães e familiares enlutados, pacientes que estão em tratamento oncológico e portadores da síndrome de Li-Fraumeni. Cris é mãe de 2 anjos, Pedro Regis e Ana Carolina, que infelizmente faleceram de câncer e eram portadores da síndrome de Li-Fraumeni. Cris, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco da sua história conosco. Nós admiramos muito a sua força e como você transformou sua dor em uma forma de confortar outras pessoas. Para iniciar nossa conversa, nós gostaríamos de saber como e quando foi realizado o diagnóstico da doença dos seus filhos e como você lidou inicialmente com isso. Bom dia, gente. É um prazer enorme ser convidada por vocês três. Eu estou me sentindo com 3 acadêmicos de medicina. Eu estou vendo a minha filha, Ana. Então é um prazer muito grande. Eu espero contribuir com as perguntas de vocês, que esse podcast possa ajudar muitas pessoas. Eu descobri a doença inicialmente assim. Eu tive 2 filhos, um com 27 e outro com 30. Minhas maiores alegrias. A Ana, com 13 anos, de 12 para 13 anos, ela teve a leucemia. Até então era algo que eu achava que fosse uma fatalidade e tudo. Ela não precisou de transplante. Ela apenas com a quimioterapia e como positivou no 27º dia, ela fez a radioterapia. Na época era 2009, nós aqui em Fortaleza só tinha um hospital infantil, sem ser SUS, e resolvemos ir para São Paulo. Não conhecia ninguém em São Paulo e eu peguei um médico muito maravilhoso, Ana amor de primeira, que é o Dr. Vicente Odoni Filho, da USP, e ele era muito humano. A primeiro dia da consulta, ele abriu o consultório no Dia dos Pais, e eu já tinha me separado do pai biológico dos meninos, e ele abriu o consultório e disse, na hora que a gente foi pagar a consulta, ele disse, eu não vou receber, não é justo receber honorários de colega. E aí a Ana teve LLA. E aí passou o período de 2 anos, porque a gente sabe que a oncologia tem aquela vertente, se em 2 anos a doença não voltar, é porque realmente houve uma cura real. E aí a Ana estava com 13, ela fez 15, foi tendo a idade dela. Quando ela teve 17 anos, ela passou para a medicina. E ela não conseguiu passar nem na UFC e na Unicristos, que era onde ela estudava aqui. E aí, como ela ainda fazia exames a cada 3 meses, o meu esposo era médico, o padrasto dela, Cláudio Falcão, hemodinamicista, disse, Ana, abra seu leque de opções, já que você vai fazer exames em São Paulo, tente uma faculdade de São Paulo. Aí, na época, na revisão, estava havendo vestibular na Unicid e na Uninove. E ela prestou 2 vestibulares e passou. Quando a Ana passou na medicina, o Pedro estava jogando bola na casa de um amigo e o ligamento rompeu. E aí eu estava em São Paulo porque eu precisei montar o apartamento dela
E aí, nesse montar, foi o que aconteceu com o Pedro, essa ruptura de ligamento. Então, eu como concursada da prefeitura, eu tinha uma férias e uma licença-prêmio dentro. E aí, eu voltei, fiquei com o Pedro, ele teve que fazer a cirurgia, a artroscopia, que era aquelas minimamente invasiva, só que o Pedro não melhorava da dor. E aí, saindo do colégio, um dia, 2 meses depois, ele foi assaltado e ele precisou correr. Quando ele precisou correr, ele sentiu uma dor brutal. Aí roubaram o celular dele e ele correu e ele chorou de dor. E aí eu liguei para o meu esposo, o médico, eu digo, meu bem, o Pedro, ele acabou de ser assaltado e está com muita dor. Ele traga para cá para a gente examinar. Aí a gente fez uma ressonância magnética, a gente fez raio-x, e aí a gente percebeu um tumor ósseo de 9 centímetros, um osteosarcoma. Na época, foi até o doutor Diógenes, a gente estava no hospital, ele desceu, o consultório dele em cima, ele desceu para ver a imagem dentro da hemodinâmica. E aí me ligou, vem cá que eu quero conversar com você. Aí eu fui, mas eu nunca imaginei, né? Aí ele disse, Cris, seu filho está com osteosarcoma. Aí eu disse, doutor Diógenes, dê uma olhada de novo, eu sei que o senhor é maravilhoso, mas eu queria que o senhor olhasse realmente esse exame. Será que não tem algum erro ou o senhor está equivocado? Mas eu sei que o senhor sabe demais. Ele disse, eu tenho absoluta certeza que é um osteosarcoma. Nós temos 5 células de osteosarcoma. A gente vai precisar biopsiar para saber qual é. Aí eu disse, mas doutor Diógenes, como o raio cai na mesma casa 2 vezes? Aí ele, minha filha, osteosarcoma em criança, ou nessa idade do Pedro, ela é muito rara. Existe uma síndrome, já que a Ana teve a leucemia com 13 anos, é muito importante você procurar o geneticista. E aí, gente, com 20 dias, o pai do Pedro teve uma dor na sacroilíaca, os exames, o hemograma dele deu extremamente alterado e ele necessitou fazer um exame, né? Um exame no Instituto do Câncer aqui em Fortaleza. E aí, quando ele fez esse exame, ele percebeu, aliás, ele foi diagnosticado, para vocês terem ideia, praticamente no mesmo mês, concomitante, ele foi diagnóstico com leucemia crônica. E aí a gente quando eu percebi assim, Ana teve a leucemia, Pedro com osteosarcoma e o pai com a leucemia crônica, a gente já percebia que era algo genético. Então eu comecei a pesquisar e tudo, e entrei em contato com uma médica, que ela é específica, ela trabalha no Centro de Pesquisa do Sírio-Libanês, doutora Isabel Achatz. Ela estuda doença genética e ela era especializada com mestrado, doutorado em Lifeldman. E aí a gente começou a fazer o rastreio genético. Cris, então até então vocês ainda não sabiam nem que o Regis tinha Lifeldman nem os meninos, né? Não, nós nos casamos em 93. Na época que nós casamos, eu tinha 23 anos e a especialidade genética ou geneticista não existia. E aí, hoje, às vezes, eu sempre faço aquela pergunta: quem hoje vai casar e faz o exame genético? Não é verdade? Então, assim, era uma especialidade que não existia. E assim, o resto era muito saudável, eu muito saudável. Meu pai médico, e ele era preceptor da UFC, da medicina. E aí, assim, a gente nunca esperou algo desse tipo. Imagina. E assim, você falando assim, a gente consegue ver que foi tudo muito assim, com pouco espaço de tempo, né? Então o choque deve ter sido maior ainda. Assim, para você que estava ali acompanhando tudo de perto, quais foram assim os maiores desafios depois desse diagnóstico? Traz tratamento, quanto para aguentar a barra, de entender o que estava acontecendo?
eu tive 3 grandes desafios nesse diagnóstico. Primeiro, todos os coleguinhas da Ana que tiveram osteosarcoma, eu sei que, claro, que o osteosarcoma tem chances de cura, porque são 5 tipos de células, né? Mas as células menores são as mais agressivas e tem um grau de gravidade. O Pedro era a segunda menor, tipo, não era a pior. Mas todos os coleguinhas da Ana tinham ido a óbito. Esse foi um dos grandes desafios. O segundo desafio foi porque, como aqui em Fortaleza, na época, o Pedro com 17 anos e Ana já estava na medicina, eu digo para vocês que um hospital infantil aqui em Fortaleza, vocês sabem, sem ser o Albert Sabin, é muito difícil para quem tem um convênio e que quem precisa de uma ala oncológica. Imagine em 2016, né? Porque tudo que foi montado agora de oncologia vem de 2016 para cá. Esse foi o segundo desafio. E o terceiro grande desafio sempre foi, eu deixava tudo para trás. O marido, o emprego, a docência. Fora isso, eu, como fisioterapeuta e pesquisadora, docente, né? Na época que eu fiquei com a Ana, eu nunca fiquei parada. Eu gosto muito de ler, eu sempre fiz, ajudei em TCC, a gente levava trabalhos para congressos, e eu tinha a situação assim real do que era o osteosarcoma. Então, os 3 grandes desafios foram esses. Eu consigo compreender, né? É um negócio assim que dá pra gente entender esse fato de ter que meio que abandonar tudo, porque o ponto mais importante da sua vida ali era realmente cuidar deles, né? Era salvar a vida deles. Isso. Porque eu sabia que não era uma gripe, eu sabia que não era um câncer banal. E eu, assim, hoje a gente sabe que o sarcoma em criança, hoje, vocês como acadêmicos, vocês sabem, que todo osteosarcoma tem que ser pesquisado como uma doença genética em criança. Antigamente, não tinha essa situação específica. Hoje, nenhum osteosarcoma em uma criança, ele pode chegar e ter só o tratamento. Ele deve ser sempre investigado como algo, uma alteração genética ou algo que possa ser uma doença autoimune. Com certeza. E assim, perguntando um pouco mais, porque a gente sabe que, infelizmente, esses tratamentos para câncer, muitas vezes eles são complicados, né? E aí, quando a gente pensa que eram pessoas de idade assim tão jovem, como foi para você assim estar lá com eles para dar força? Quais foram os desafios assim nesse tratamento, tanto para você quanto para eles, principalmente, né? Mas para você também estar lá junto? Pronto. Quando eu me desbravei para São Paulo, inicialmente eu fiquei num flat. A gente ficou no hotel. Morar no hotel não é algo bom. Não, você nunca vai se sentir na sua casa. E eu não tinha família lá. Mas, assim, eu não pensava em nada a não ser salvar a vida deles. Quando o Pedro adoeceu, a Ana já estava na medicina, a gente ficou no apartamento da Ana. E os dois, por exemplo, o Cláudio era médico, cooperado da Unimed, porém, quando a gente sai de Fortaleza, o convênio não cobre. Então, todos os dois foram tratados no SUS. E aí eu ficava pensando, poxa, será que o SUS de São Paulo é igual ao SUS de Fortaleza? Será que vai dar tudo certo? Então, assim, os meninos nunca me deram um trabalho de tomar uma medicação, de fazer algo que fosse a favor da doença. Eles eram, eu digo que eles não eram dessa vida. Porque às vezes tem criança que não engole comprimido, às vezes tem criança que é meio reticente, não, hoje eu não vou tomar. Eu me lembro que a Ana tinha uma amiga que tinha LMA, e ela tinha umas cápsulas antifúngicas que ela abria a cápsula e ela botava um pozinho na boca, porque ela queria.
E aí, assim, eu quase me graduei em farmacologia, mas quando a Ana teve leucemia, eu tive que parar e eu não quis voltar. E a gente sabe que quando você abre a cápsula e passa pela parte bucal, o medicamento não chega na via que deveria chegar de origem. Então, assim, fora eu não conhecer ninguém, fora eu estar no SUS, eu tinha muito medo de perder eles e achava que o SUS de São Paulo fosse igual o SUS daqui. Só, gente, que meu pai já tinha falado, e o Cláudio, porque o Cláudio tinha feito a hemodinâmica, o Cláudio foi um dos primeiros médicos a fazer o cateterismo e a angioplastia em Fortaleza. Eles sempre me disseram que São Paulo estava anos-luz de diferença em Fortaleza. Eu sempre, bobagem, isso não existe. Que mentira, não pode ser. Não é a estrutura somente, a operacionalidade. A Ana fazia um exame 8 horas da manhã, meia hora depois o exame, e o Pedro também, meia hora depois estava na mesa da médica. Então a gente já sabia se ele precisaria de plaqueta, a gente já sabia se ele tinha uma infecção, a gente já sabia tudo isso. Agora, um dos desafios foi a minha solidão, que eu não tinha ninguém. Agora, meu marido ia, visitava, a família paterna do Pedro e da Ana era muito presente, ia e visitava, mas foi difícil. Cris, a gente sabe que esse foi um momento muito difícil e muito delicado para você. E que nessas horas, ter uma boa relação com a equipe de saúde ajuda muito. Então, a gente queria saber como foi a sua relação com essa equipe que você teve contato e se foi possível estabelecer um vínculo nesse momento. Gente, impressionantemente, eles eram de isso, o SUS, né? A gente chegava, o Pedro no sarcoma, ele passava 3 dias seguintes. A Ana na leucemia tinha semanas que ela tinha que dosar o hemograma porque ela ficava aplásica. Então a gente precisava ver. A equipe era a mesma, mas a delicadeza da enfermagem, por exemplo, quando a gente chegava, a gente tinha uma ficha de hora que a gente chegou, e a gente era tratado, bom dia, Flor, tudo bem? A equipe médica, ela não tratava a gente sem ser pelo nome. Então, por exemplo, a doutora Lilian Cristófani, o doutor Odone Vicente Filho, que são preceptores da cadeira oncohemato, a doutora Tete, que ela é especialista, Maria Tereza, mas a gente chama de Tete, eles eram assim de uma delicadeza e uma coisa que me chamava muita atenção. Como a gente não tinha convênio, a gente foi para um hospital escola, Instituto do Tratamento do Câncer Infantil, que é parecido com o Peter Pan aqui em Fortaleza, só que tem tudo. A Ana tinha um quarto particular com aquecedor, a Ana tinha uma cama elétrica, a gente tinha um espaço no meio dos quartos onde a gente tinha aulas de crochê, aulas de bordado. Então era um SUS bem diferenciado. Era um SUS do Hospital das Clínicas de São Paulo. Mas o que eu digo para vocês, assim, a equipe médica, do médico ao técnico e até a pessoa, que eu digo isso, que é muito importante, até a pessoa que limpava o chão conhecia as crianças pelo nome, conhecia os meninos pelo nome. E isso faz a diferença, gente. Eu me lembro como se fosse hoje que é muito difícil uma criança ou um adolescente acordar às 6 horas da manhã no frio de 6 graus em São Paulo. E eles acordavam cedo e diziam, mamãe, está na hora, vamos. Quer dizer, eles eram estimulados por esse motivo para ir ao tratamento. Isso. Na maioria das vezes, o tratamento do câncer é muito desgastante para o paciente. Ele pode ser longo, doloroso, causar muitas reações. Mas a gente queria saber sobre você, como acompanhante. Como você estava se sentindo física e emocionalmente durante esse tratamento? Nossa, gente, física e emocionalmente, eu posso dizer para vocês que a dor era tão grande que nem eu mesmo senti a dor em mim. Eram 2 mistos muito grandes.
Em primeiro lugar, era uma angústia muito grande. Em segundo lugar, o medo. Eu sempre tinha o medo de perdê-los. E a solidão de não ter nenhum parente, de não ter ninguém comigo. Mas, para vocês terem uma ideia, a dor era tão grande que depois que eu terminei o tratamento do Pedro, eu fui para a minha dentista, porque até então, eu sei, quando você tem um cuidado paliativo, tem um paciente oncológico, primeiro você tem que cuidar de você para estar bem, para cuidar do outro. Mas isso é lindo na teoria. A prática é completamente diferente. Então, uma coisa para exemplificar para vocês, eu me lembro que até a secretária do consultório disse: doutora, a senhora vai dizer isso? Eu cheguei na minha dentista, depois que eu terminei o tratamento do Pedro, e aí ela disse: Cris, tu tá com 5 cáries. Não tá doendo, não. Aí eu digo: mulher, tá doendo, mas o que eu posso fazer? A dor aqui no meu peito é muito maior do que a minha dor física. Então, a prioridade eram os meninos, e sempre foi. Cris, a gente vê que foi um momento muito delicado e a gente queria saber o que foi mais importante para ajudar a cuidar dos seus filhos. Tipo, diante de todos os desafios do dia a dia, internação, exames, opiniões médicas, como é que você conseguia lidar com essa jornada? Gente, era muito interessante, porque eu digo que os meninos não eram dessa vida, porque quando não era dia de quimioterapia, a gente se eles estivessem com os exames bons, a gente sempre tinha algo a fazer em lugares abertos. A gente não ia a shopping. Se a gente tivesse que ir para shopping, a gente ia tipo segunda ou terça-feira, que era poucas coisas. Mas assim, o que eu fazia para poder fazer a diferença? Eu sempre tive na minha cabeça ser a melhor versão deles, porque eu não sabia se eu ia ter o amanhã. Então, assim, a gente já amanhecia com brincadeirinha. Eu chegava com calção de banho do Pedro na minha cabeça, eu digo: oi, Pedro, bom dia. Aí era aquela gargalhada. Tinha musiquinha que a gente tinha aqui. O Pedro, depois do câncer, ele teve que retirar 9 centímetros da perna e teve uma prótese de titânio. Ele tinha uma atrofia muito importante e tinha alteração de mobilidade, né? Ele claudicava, ou seja, ele mancava para andar, mas ele nunca reclamou, Ana, nunca reclamou. Então, nosso dia começava a ser diferente, porque tudo era algazarra. A gente tocava violão, a gente fazia dancinhas, ou seja, eu sempre tive em mente não viver em função da doença. A gente ia para o Ibirapuera, que era uma coisa livre, a gente ia para lugares que fossem abertos, agora jamais íamos para 25, coisas de aglomeração, sabe? A gente ia para cantos abertos, fazíamos piqueniques. O Pedro, mesmo com a limitação de atrofia, andávamos de bicicleta. No Ibirapuera tinha a bicicleta de 2 e de 1. Então a gente sempre, às vezes, gente, eu estava moída, porque eu não dormia de preocupada. E aí as minhas olheiras eram constantes, mas eu nunca negava. O Pedro dizia assim: mãe, vamos passear, e a Ana também: mãe, vamos fazer o quê? Tudo que vocês quiserem. E a gente sempre tinha algo para fazer. Essa história de ficar em casa, se lamentando por causa da doença, nunca foi nosso, nunca. E é muito interessante isso, realmente é emocionante pra gente ver essa força toda que você tinha de... Por mais que a gente saiba que seja muito desgastante, seja muito difícil, é uma situação, assim, inimaginável, né, pra nós que estamos aqui, acho que pra qualquer pessoa, exceto pra quem passou, é algo inimaginável. E assim, você ainda está lá por eles, fazendo esses gostos, por mais do desgaste físico, do desgaste mental. E a gente sabe que muito disso é porque você é uma mulher de muita fé e esperança, que levou muito disso pro cuidado dos seus filhos. E Sim. O que você fazia, assim, para demonstrar essa força, essa esperança, essa sua fé para eles? Olha, de manhã existia um programa de rádio que era de um padre que todo dia de manhã a gente escutava. Esse programa, quando a Ana tinha 12 anos, nem aplicativo não tinha. Então, a gente tinha o hábito de ler o Salmo 91
A gente tinha um hábito. Quando eles estavam bem, a gente ia à missa. Mas quando eles não estavam bem, o padre ia até lá em casa. Quando eu digo que é não estar bem, se eles tivessem gripado ou tivessem com alguma intercorrência, tipo, vomitavam muito e estavam indispostos. Aí, por exemplo, a gente tem aquela coisa, quando você não vai à igreja, a igreja vai até você. Então, a gente criava muito esse hábito. E eu dizia muito. No começo, gente, eu me separei do pai dos meninos, eu achava que era castigo. Depois que eu soube que a gente viu que era uma síndrome, que era genético, eu comecei a orar. E na UTI que eu trabalhei, porque eu trabalhei em 3 UTIs diferenciadas, cardiológica, neonatal e pediátrica. E eu vi muitos milagres acontecerem. Pessoas que tinham decreto de morte, que as máquinas os aparelhos iriam ser desligados no dia seguinte, o paciente acordar. E assim, coisas assim que era bem complicado e que você via que o médico já jogava a toalha e a criança passava 3 dias saturando 48, só esperando. E a criança começava, a gente chamava bebê de ouro, porque a gente usava, muito tempo atrás, a gente usava muito óxido nítrico. E eu vi muitos milagres acontecerem. Então, a minha fé, ela nunca diminuiu. Se vocês me perguntarem assim, Cris, teve dias que tu teve raiva de Deus? Claro que eu tive, principalmente no óbito. Eu briguei com ele, passei 2 dias sem falar com ele, mas depois eu voltei. E aí os meninos, o Pedro, dos 3, eu, Ana e Pedro, era o que mais tinha fé. O Pedro, depois do osteosarcoma, ele teve um meta de pulmão único, e aí fez por vídeo, o doutor Antero retirou. O Pedro teve um meta na 8ª vértebra torácica. Na 6ª quimioterapia, esse tumor era gigantesco, ele teve que viajar com colete. E nesse período, a gente estava com muito medo de haver um deslizamento da vértebra e uma fratura espontânea que comprometesse a mobilidade dele. Gente, para vocês terem uma ideia, como Deus é muito bom. Na 6ª quimioterapia, o tumor simplesmente sumiu de ficar na vértebra só uma cicatrizinha, como se fosse um pequeno risco de cálcio, sabe? Então, assim, cada dia mais eu via nos pequenos detalhes a força de Deus e a presença de Deus conosco. Cris, esse nosso episódio do Geoncast é sobre o cuidador do paciente oncológico. E a gente está tendo a oportunidade de que você possa compartilhar conosco a sua história, porque você foi mãe de 2 pacientes oncológicos, né? Não tem muita experiência para falar sobre isso. Mas, infelizmente, essa sua jornada muito nobre de cuidado ao paciente oncológico terminou em luto. E nós vemos que mesmo após tantos acontecimentos devastadores, você continua de cabeça erguida, inclusive inspirando e acolhendo outras pessoas que também estão passando por situações difíceis. Então a gente queria saber como você faz diariamente para lidar com essa dor do luto. Gente, eu mato um leão por dia. Tem dias que não é fácil. Por exemplo, tem dias que eu não quero me levantar da cama. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Tem dias que eu acordo, que estou linda e maravilhosa, mas tem dias que eu não quero me levantar, mas eu sempre me levanto. E aí, o que aconteceu? Depois que houve... Porque o problema da situação, assim, eu tenho meus filhos com a doença, ok, mas entre um filho e outro, eu perdi meu marido por Covid. Então, hoje só sou eu e Deus. E aí eu digo uma coisa para vocês, assim, do fundo do meu coração. Eu tenho 2 horas de leitura bíblica que é espontânea. Eu mesmo faço. E se não fosse essa leitura, eu comecei a fazer isso desde da primeira onda de Covid. E aí, quando eu não entendo determinadas coisas, por exemplo, eu não entendia a parte final, que é Apocalipse.
Aí eu vou atrás de um teólogo na internet e vou estudar. Isso me dá uma força que é sobrenatural. Força sobrenatural. Eu tenho um grupo de texto, eu tenho um padre, que é um meu mentor espiritual, fora a minha psicóloga e minha psiquiatra, ele me atende e me dá uns conselhos. Mas, gente, a coisa assim que mais me move para eu me levantar todos os dias e alimentar essa minha fé é saber que a vida não termina aqui, não. Mesmo sendo católica, que um dia eu vou encontrar eles. E eu não sei se vocês sabem, mas depois que a Ana faleceu, 1 mês e meio depois, eu fiz a síndrome do coração partido, Takotsu. E quando o médico veio dizer, Cris, tu tá infartando, eu disse, oba, gente, eu vou morrer, porque na verdade eu não queria viver. Eu sempre, depois que eles foram todos, marido e filhos, eu pedi a Deus todos os dias para morrer. Eu não tinha nenhum motivo mais para viver. Mas eu também nunca tive coragem de cometer o suicídio, porque eu sou covarde nesse aspecto. Eu acho que se Deus deu a vida, é o maior dom da vida, o maior presente que a gente tem é para que a gente possa usufruir. Então, quando o doutor Igor chegou e disse, Cristo está infartando, eu estava tão alegre, eu digo, agora eu vou morrer. Aí ele disse, não, filha, tu fez uma ponte miocárdica, tu fez Takotsu e tu já está se recuperando. Aí eu fiz tudo, né? Fiz cintilografia, fiz todos os exames cardíacos que foram necessários. Gente, quando eu percebi, eu até disse, quando eu percebi que Deus não me queria me levar, que Ele não me quis, porque eu também passei 44 dias cuidando do Cláudio dentro da UTI com Covid, sem vacina e não peguei. Aí eu digo, meu Deus, Deus não me quer. Nem a Covid me quer, com o infarto não me quer, e agora? Aí eu entendi o propósito. Por que que eu fiquei viva? Eu sempre pedi o milagre da vida dos meninos. E para mim, eles morrerem porque eles perderam a autonomia. Vocês sabem que glioblastoma você perde a autonomia, você fica sem movimento, você acaba entrando em um coma natural e você perde tudo, você perde todos os movimentos e você tem uma vida vegetativa, e eu não podia ser egoísta de querer aquilo. E aí eu entendi o propósito de Deus. Meu Deus, eu sei que meus filhos morrer foi um milagre, mas naquele momento não era milagre para mim. Hoje eu percebo que eu sou o milagre. Por quê? De uma certa maneira, eu nunca gostei de aparecer. Enquanto o pai dos meninos tinha 800 mil seguidores na internet, e eu tinha 1.000, 2.000, mas a minha internet nunca foi, meu Instagram nunca foi aberto. Aí, acidentalmente, eu vi 1.000 pedindo 2.000, aí eu abri. Quando eu olhei, de 1.000 passou para 10, passou para 20, passou para 30, e eu percebi que vinham pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida me acalentar, dar palavras de conforto a mim, querendo saber quem era a mãe dos meninos, porque já conhecia o Regis. E aí eu percebi que aquilo para mim era terapêutico, mas também vi que tinha algumas mães que estavam na mesma situação, cuidando de filhos oncológicos, que tinham mães que tinham síndromes raras e que queriam morrer, queriam cometer suicídio. Aí dizia, Cris, eu passei a noite tentando me matar, pensando em me matar, mas quando seu Instagram pulou para mim, eu desisti. E aí, nesse momento, eu descobri o propósito de Deus e a minha missão, sabe? Que eu tenho que levar esse conforto, porque a partir do momento que eu consolo as mães, eu sou consolada também. Cris, sabemos que você é um exemplo de força e superação. Você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão nessa missão de cuidar do paciente oncológico? Sim, gente, eu queria deixar uma missão para quem está nesses cuidados, para quem está na mesma situação que eu, para quem acha que a vida não tem saída. Nunca deixem de acreditar
que o milagre pode acontecer. É a primeira coisa. A segunda coisa é seja sua melhor versão. Eu sei que é muito difícil você ver seu filho definhando, seu parente definhando, mas tente perceber que aqueles momentos são únicos e que esses momentos, muitas vezes, eles não vão voltar. Então, tentem ser a melhor versão de vocês. Riam, não chorem, falem coisas engraçadas, tentem lembrar de coisas que vocês viveram e que foi muito importante, mas que leva sempre a um sorriso. E acredito muito que se essa pessoa, independente da religião, acredita em Deus, tenha sempre uma palavra de fé. Ah, mas eu não sei rezar. Abra no Salmo. Olha o Salmo, tem tantos salmos, tem mais de 100. Então, olha, tenta rezar alguma coisa. Ou, se não quiser rezar de leitura, diz: Deus, por favor, ajuda, conversa, cria intimidade com Ele. E não vive em função da doença. Liz, a gente está finalizando nossa entrevista agora e a gente queria te agradecer muito por compartilhar com os nossos ouvintes essa tua história que é tão delicada e tão forte, toda essa tua superação, tua forma de encarar a vida, essa tua forma de ter lidado com a doença, assim, com tanta essa leveza que conseguiu transmitir para os teus filhos, essa felicidade que tu transmitiu para eles, certo? E por fim, a gente agradece muito, muito mesmo por ter aceitado participar desse podcast. E a gente queria te perguntar se tu queria deixar algum recado final para os nossos ouvintes. Gente, nunca desistam. Nunca desistam. Arregace as mangas e lutem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, às vezes a gente acha que tem o pior diagnóstico do mundo. Deus tem os propósitos para a gente. Força e fé. E eu agradeço muito aos três pelo convite. Foi uma honra participar do podcast de vocês. E, assim, cada dia eu aprendo um pouquinho. Aprendi com vocês também. É isso, pessoal. Aqui nós encerramos mais um Geoncast. Muito obrigada mais uma vez à nossa convidada e muito obrigada a todos os nossos ouvintes. E é sempre bom lembrar, acompanhe a gente no Instagram, @geonliga, e compartilhe o Geoncast com os amigos. Sigam também a nossa convidada tão especial no Instagram, @CrisLukeM_. Até o próximo episódio.